Em algumas situações, princípios religiosos e a lei podem entrar em conflito. É o caso da guarda do sábado bíblico. Além da questão espiritual de fidelidade, há o aspecto legal. E para tirar dúvidas a respeito deste choque entre lei e fé, conversamos agora com o advogado e diretor jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, Dr. Luiz Braga. Dr. Luiz, qual a atitude de um adventista do sétimo dia diante de um concurso, exame, ou alguma prova que acaba sendo marcada para o dia de sábado? Bom, Felipe, o primeiro ponto aí a ser elucidado é que não é uma questão só legal, é uma questão primeiramente espiritual. Eu me lembro o dia que eu estava com um amigo meu, que é um judeu ortodoxo, e nós estávamos discutindo exatamente um concurso público em que eu fui contratado pela comunidade judaica para tentar alterar a data do sábado. E eu me lembro que estava também um adventista perto, e estávamos os três conversando e o indivíduo disse, eu estou com dificuldade para fazer esse concurso em razão do sábado, pelo motivo de eu ser guardador do sábado. Eu me lembro que o judeu olhou para ele e disse assim, não, jamais, amigo, jamais. O sábado não é o problema é a ignorância das pessoas com relação ao sábado. Você não pode por causa do sábado, você não pode pela ignorância das pessoas acerca do dia mais importante que existe na semana e escolhido por Deus. Aquilo mudou o meu foco de analisar e pensar sobre o sábado. Do ponto de vista legal, a Constituição Federal ela tem uma garantia, mas a garantia ela não é tão expressa, nem com relação ao sábado. Ela é geral com relação à crença. Nós estamos tendo muitas decisões em todo o Brasil, algumas favoráveis e outras desfavoráveis. Mas o primeiro ponto a ser discutido aí é que quando nós vamos fazer a inscrição para um concurso público, que está marcado para o sábado, às vezes as pessoas dizem, vocês já tinham conhecimento prévio dessa data. Nós tínhamos conhecimento prévio dessa data, é verdade. No entanto, nós também temos o conhecimento prévio que a Constituição Federal nos assegura uma prestação alternativa, ou seja, cabe ao Estado brasileiro oferecer a todos aqueles, não só os adventistas, mas a todos aqueles que tiverem um dia de guarda ou alguma necessidade em razão da sua religião, desde que não violem princípios nem prejudiquem ao interesse público ou a outras pessoas, que seja oferecida alternativa. É o que nós temos conseguido, por exemplo, com mudanças de algumas datas e temos conseguido também com mudanças de horário para algumas datas. Doutor Luiz, o que a igreja tem feito para auxiliar pessoas que têm enfrentado dificuldades em relação à guarda do sábado em concursos, no trabalho, nas universidades, escolas, enfim? Felipe, eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para a igreja na Paraíba, mandar um abraço para a igreja em Rondônia, no Rio Grande do Sul e em Roraima, que só nesse mês nós recebemos pedido de cada uma dessas igrejas. Veja, a Igreja Adventista tem trabalhado em várias frentes em prol do direito de liberdade religiosa. Nós temos uma frente intensa e integral que trabalha junto com o Departamental de Liberdade Religiosa da Divisão e o Departamental de Liberdade Religiosa dos Campos em busca de uma política de guarda da liberdade religiosa como um todo, não só o sábado, mas como um todo, fazendo encontros, trazendo pessoas de outras religiões, para que a gente possa sempre lutar por isso, porque o desenvolvimento na parte de liberdade religiosa é sinônimo de desenvolvimento do próprio Estado. Muito bem. A igreja, então, tem um outro ponto já feito em trabalho junto com o Departamento Jurídico e o Departamento de Liberdade Religiosa, que é uma coisa mais específica. Cada membro que tiver um problema, cada membro que tiver alguma situação conflituosa com relação à liberdade religiosa, na maioria das vezes com relação ao sábado, ele deve procurar o campo, ou o Departamental de Liberdade Religiosa, ou os advogados e diretores jurídicos dos campos, das uniões, para que a igreja possa auxiliá-lo nisso. Todos estão treinados, todos têm decisões favoráveis, todos têm as teses, e aqueles lugares que não tiverem, pode passar informação para eles, que eles devem procurar a divisão sul-americana e as uniões, para que a igreja possa dar todo o suporte para aquele membro. Infelizmente, nós temos notícia de algumas ações envolvendo a igreja que não passaram pelo crivo nem pela participação de nenhum dos nossos advogados. E geralmente essas ações não estão logrando muito êxito. Por quê? Porque nem sempre elas abordam a tese adequada. Ou muitas vezes elas não têm o apoio da igreja, por exemplo, aqui em Brasília, quando é necessário. Recentemente agora nós tivemos um problema com relação ao MPU e eles precisaram do nosso apoio
Resultado, a igreja fez a intervenção no processo, entrou como apoiando diretamente aqueles membros e o resultado acabou sendo outro. Até o próprio Ministério Público nos deu uma alternativa para todos os adventistas diante da iniciativa com o apoio da igreja e com a iniciativa dos membros que buscaram esse apoio. Então, essa é a grande questão. Procurem a igreja está à disposição de vocês para dar todo o apoio necessário. Estamos aumentando a cada dia a nossa estrutura jurídica para atender aos membros na questão da liberdade religiosa. Doutor Luiz, que exemplos nós podemos citar de vitórias em relação à liberdade religiosa dos últimos anos? Felipe, dos 200 mandatos de segurança que nós entramos, muito provavelmente nós tivemos sucesso em mais de 170 deles. A gente tem logrado mudar concursos federais, universidades, aulas que são assistidas em horários do Santo Sábado. Muitas coisas têm sido conquistadas. Nosso grande trabalho agora é para a tentativa de uma aprovação de uma lei federal que busque uma prestação alternativa não só para os adventistas, mas para todas as pessoas, como já acontece no serviço militar. Última pergunta, o que diz exatamente a legislação brasileira em relação a essa possibilidade, então, de guardar o sábado um horário alternativo, muitas vezes para um exame, para um concurso? Nós não temos uma legislação específica. Temos algumas legislações nos estados, temos algumas legislações nos municípios que se referem ao sábado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a maioria dessas leis é inconstitucional. Essa é uma grande preocupação para nós, porque apesar da iniciativa ser boa, ter ajudado alguns adventistas, essas inconstitucionalidades que são declaradas no Supremo Tribunal Federal até nos prejudicam em alguns aspectos. Eu me lembro bem, um dia um ministro me chamou e me disse, eu já estudei sobre os adventistas do sétimo dia e vocês têm, na profecia de vocês, um decreto dominical. Mas essa lei dizendo fica proibido realizar no dia de sábado acabou sendo um decreto sabático. E isso falado por um ministro. E isso me preocupou. Porque, na verdade, o que nós devemos lutar é não para a proibição dos outros, mas para que eles possam entender a bênção que é o sábado. Por isso que uma legislação prevendo uma prestação alternativa para todos aqueles que levantam religião e não especificamente para os adventistas, é a nossa grande meta, a nossa grande luta. A Constituição Federal assegura a liberdade de crença e que diz que ninguém poderá ser prejudicado em razão da sua crença. Esse é o nosso grande gancho, essa é a nossa grande base para lutar em prol disso, é a própria Constituição Federal. Nós gostaríamos muito que o Supremo Tribunal Federal declarasse que isso já era suficiente, que nem de lei nós precisaríamos. Mas isso é uma luta que nós estamos travando, estamos trabalhando com muita calma, com muita cautela, para que a gente consiga um pronunciamento favorável do Supremo Tribunal Federal. Eu quero agradecer a oportunidade de ter falado para vocês e dizer que a igreja tem lutado pelo seu direito, pelo direito de todos nós de guardar o sábado. Mas o mais importante é que você viva essa fidelidade. Ainda que você não conquiste o direito de fazer o concurso e guardar o sábado, jamais abra mão daquilo que Deus lhe concedeu, porque Ele lhe concederá sempre o melhor para você. Que Deus lhe abençoe.